Febre do Oropouche, da mata para a cidade. E aí, o que é essa febre? É uma nova doença que chegou aí para nos incomodar? Então, trata-se de uma arbovirose. O que é isso? Doenças virais que são transmitidas através de vetores, no caso pernilongos, carrapatos, mosquitos. No caso específico dessa doença, ela é transmitida através da picada de um inseto chamado Culicoides paraensis, tá? Também conhecido como maruim ou mosquito pólvora, tá? É aquele mosquitinho bem pequenininho que dá aquela picadinha que fica uma bolinha de sangue depois, coça bastante, tá? E ele não é transmitido, assim como a febre amarela, a dengue, pelo Aedes aegypti. Ele é transmitido por esse tipo de mosquito em específico. Mas é uma doença nova? Na verdade, não, tá? Ela é uma doença já conhecida, já desde a década de 60, especificamente, porém, o vírus Oropocho ele foi identificado pela primeira vez em Trinidad e Tobago, tá? Uma ilha do Caribe que fica acima da Venezuela, tá? E isso no local, né, numa comunidade chamada Vega, nessa localidade de Oropocho. Eu acho que é tipo uma cidade, uma província ali do país, né? E a comunidade de Vega fica nesse local. No Brasil, a primeira identificação foi feita em sangue de bicho preguiça da Amazônia. Isso também lá em 1960. E quais são os sintomas que a pessoa pode apresentar com essa doença? Então, os sintomas, as manifestações são a febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares e articulares, mal-estar generalizado, prostração, náusea, vômito, fotofobia, que é incômodo com a luz, tá? E alguns casos pode ter erupções cutâneas, assim como a dengue pode dar também aquele vermelhidão no corpo. Mas é importante a gente ver aqui que é uma sintomatologia muito comum e semelhante com outras doenças, entre elas a própria dengue, a febre chikungunya, tá? Então a gente vai ter aí esse levantar de diagnóstico de acordo com dados epidemiológicos. Porém, como era uma doença que estava restrita à região amazônica, a gente não pensava nisso quando a gente estava numa cidade do sul, do sudeste ou do nordeste, centro-oeste, que seja. A gente pensava nessa doença mais naquela região da Amazônia. Mas a gente está tendo casos em outros estados brasileiros. Então, o médico vai ter que levantar essa hipótese diagnóstica quando vê um caso assim. Claro que ele precisa também de mais informações. Se realmente a pessoa estava na Amazônia, por exemplo, aí você vai ter uma possibilidade maior de ser isso, tá? Ou em cidades onde já foi identificada a doença, por exemplo, em Salvador, aqui no Brasil, já teve casos. E como é que é o diagnóstico e o tratamento da doença? O diagnóstico, ele é laboratorial através de um exame chamado de reação de cadeia de polimerase, tá? É conhecido como PCR. É um exame de sangue, vai coletar sangue da pessoa e vai fazer esse exame, tá? Porém, a gente vai fazer esse exame mais para fins de dados epidemiológicos e tudo mais. Diagnóstico, a gente sempre vai ter uma hipótese diagnóstica clínica, tá? Porém, a doença, ela não tem nenhum tratamento específico. É repouso, hidratação, acompanhamento, monitoramento, mas é medicamentos sintomáticos. Então, são o uso de analgésicos, esse manejo com antitérmicos, repouso e bastante hidratação, alimentos saudáveis, tá? Para a pessoa se recuperar. A doença não apresentava um quadro de gravidade muito alta, ou como assim, como a febre amarela, tá? Mas a gente já teve um caso descrito de morte causada por febre de Oropocho. Então a gente está atento. E a outra importância da doença é a questão epidemiológica, para que ela não se espalhe para o resto do país, porque era uma doença restrita a uma determinada região, tá? Então a gente tem que ter aí muito cuidado, né, na prevenção e controle dos vetores, no caso esse mosquitinho, o maruim ou mosquito pólvora, também conhecido como mosquito pólvora, e ele, apesar de ser um mosquito, não é que nem o da dengue. Ele não precisa da água para ter a sua reprodução e também o desenvolvimento das larvas desse mosquito. Ele se desenvolve em dejetos ou detritos orgânicos. Então, é muito importante a limpeza dos locais, locais que tenha
fezes, né, esterco, esses locais assim podem ser mais propensos a ter esse tipo de inseto. Então, zona rural, por exemplo, locais que tem criadouro de animais, então vai ter que ter mais atenção, tá? E você vai também usar roupas que cubram a maior parte do corpo, né? Principalmente em locais que você sabe que tem esse tipo de mosquito, e usar repelente nas áreas expostas, tá? O uso de roupas longas e repelentes. E em caso de locais que você tem crianças que estão dormindo, bebês, né, de dia, ou à noite também, usar um mosquiteiro para proteger, ou botar tela nas janelas da casa, tá? E ficar muito atento, principalmente nessas áreas que tem a propensão de ter esse tipo de mosquito. Então, ela, como eu falei lá no início, ela estava mais reservada à região amazônica, e a gente tem aí os surtos urbanos, que não era comum, agora a gente está tendo. Então, a gente vai ter que ter muita atenção, a vigilância epidemiológica é necessária, inclusive a doença se tornou de notificação compulsória por essa questão de ficar em alerta para não se espalhar pelo resto do país e também não se tornar mais uma doença, né, uma arbovirose, que era rural ou que era da região silvícola e se tornou urbana, certo? E se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus colegas, amigos, familiares, para a gente espalhar aí prevenção e cuidados de saúde, tá certo? Eu sou Asdrubal César, sou médico especialista em medicina de família e esse é o meu canal aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.